Queria começar pela questão posta pela Adele. O Rui já explicou a posição defendida por ele e aprovada pela maioria do diretório, que era respaldar a posição da bancada, dizendo Vacareza não nos representa. Os demais candidatos a presidente votamos noutra posição. Dizíamos, Vacareza não nos representa e o PT deve determinar a ele que saia da direção da bancada. Eu acho que tem muitas vezes que o partido falha ao não exigir o cumprimento das decisões democráticas. Em relação ao que o Bartolomeu disse, o Bartolomeu falou 40 milhões saíram da miséria. Agora, nós não conseguimos politizar e organizar esses 40 milhões. Esse é o principal problema. Por isso, eu discordo dele quando ele fala que o centro da tática é reeleger a Dilma. O centro da tática é reeleger a Dilma, criando condições para ela fazer um segundo mandato superior. É uma pequena diferença da qual decorre uma imensa diferença na política de alianças, na conduta do partido, no debate programático. E aí a gente cai no debate travado aqui entre o Sokol e o Rui. O Rui diz assim, ele concorda em que a gente precisa um segundo mandato superior ao primeiro. Concorda que precisamos fazer reformas estruturais. E diz que não há correlação de forças para tirar o PMDB da vice. Bom, alguma coisa não encaixa. Ou bem, o PMDB vai concordar em fazer um segundo mandato marcado pelas reformas estruturais, ou bem a gente está dizendo aqui que precisamos fazer um segundo mandato superior marcado pelas reformas apenas por dizer. Uma das duas coisas. Eu peço que vocês reflitam sobre isso que eu acabei de falar, que é um problema de lógica política. Ou bem, a gente tem correlação de forças para ter uma vice de outra natureza, ou bem, a gente não tem correlação de forças para fazer um segundo mandato superior com reformas. E aí, é por isso que eu não aceito a tese, detalhe na fala do Rui, mas é um detalhe que revela uma concepção de partido diferente da que eu defendo. Ele diz o seguinte, aqui a gente tem que ressaltar as concordâncias. De fato, não. Nós somos todos do mesmo partido. Isso é a nossa concordância. Profunda. Nós não estamos em outro lugar, nós estamos todos aqui. Agora, o PED é exatamente o espaço de debater as diferenças, para que a base do partido conheça as diferenças, para que as pessoas possam se posicionar, para que a gente não faça aqui um discurso estamos todos unidos, e como todos aqui sabem, no andar de baixo, o pau come, sobre as questões da vida real. Por isso, Bartolomeu, nós vamos estar todos unidos no PT depois que terminar o PED, alguns na direção, outros na base do partido. Porque o efeito prático dessa quantidade imensa de filiados que foram cotizados, muitos sem saber, é que há setores do partido que talvez não estejam na próxima direção nacional. Por fim, para o Sokol, quando eu falo que o máximo que fizemos, eu não estou me referindo ao governo, Sokol. Eu estou me referindo ao bloco político e social composto pelos movimentos sociais, pelo PT, pelos partidos de esquerda e pelo governo, fizeram o máximo de reformas, o máximo de mudanças que seria possível fazer no país, sem fazer reformas estruturais. O problema, isso teve erros e acertos, evidente que teve erros e acertos, mas o saldo global é positivo. Claro que teve um bando de coisa que a gente fez errado, partido, movimentos e governo, mas o saldo de conjunto é positivo. Porém, o que eu digo é que não dá para continuar fazendo isso. Não dá para continuar melhorando a vida do povo, ampliando a democracia, afirmando a soberania nacional, sem fazer reformas estruturais. Essa é a diferença. Tem companheiros no partido que acreditam nessa possibilidade, que acham que dá para repetir no segundo mandato da Dilma... Um minuto, companheiro. Dá para repetir no segundo mandato da Dilma aquilo que a gente fez nos 3 últimos mandatos. Melhorar a vida do povo sem fazer reforma tributária, sem fazer reforma política, sem fazer lei da mídia democrática, sem fazer reforma urbana, sem fazer reforma agrária. Na minha opinião, não dá. Ou, para usar um termo de economista, a partir de agora os rendimentos vão ser decrescentes. A gente vai conseguir melhorar cada vez em sentido cadente. Se a gente quiser continuar melhorando, dando salto de qualidade, precisa ter reforma estrutural. Eu, sinceramente, eu não entendo, eu não consegui ainda captar a diferença do Sokol em relação a essa tese que eu levanto. Porque, para mim, o problema principal é demarcar com os que acreditam que dá para continuar melhorando a vida do povo sem fazer reforma estrutural. É isso que eu queria... Não, eu não quero aliança com o Sokol, não, Rui. Não quero aliança com o Sokol.
Eu quero é fazer o debate demarcando as posições diferentes que existem entre nós. Porque eu acho que é assim que a gente avança, é assim que a gente educa o partido. Partido único com liderança única é o partido do qual eu e o Bartolomeu saímos há muitos anos atrás. Muito bem, companheiro.